Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não perca tempo, invoque o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas, amados e amadas irmãs, estamos sendo salvos, primeiro de nós mesmos. E essa salvação que que o Senhor nos dá a todo momento, que é invocar o seu nome, quando realmente ela entra até o ponto, aí sim nós podemos sentir a presença de Deus e, através do invocar, podemos salvar a nossa casa. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, invoque o Senhor. Dependa do Senhor, porque Ele é quem pode todas as coisas e Ele está dentro de mim e de vocês. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza nós estamos na presença de Deus, cheios de Deus. Aí sim, podemos abrir a Bíblia para que o Senhor possa falar conosco a sua verdade. Louvado seja Deus. E através da luz da palavra de Deus, eu e vocês hoje podemos estar bem desfrutantes e livres de toda e qualquer situação. Amém? Louvado seja Deus. E aqui hoje ele pede para mim vocês lerem Ezequiel 47, 42 a 43. Depois, Tiago 5, Salmo 119, a capítulo 119, do 1 ao 6. Provérbio 28, 6 ao 7. Leiam com calma. Está bem desfrutante. É só deixar o nosso Senhor reinar dentro de nós, que com certeza nós vamos ficar cheio de Deus e passar essa palavra profética aos próximos irmãos e irmãs, encorajando de seguir o mesmo caminho. Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, estamos fortalecidos no Senhor, aí sim nós podemos ler as porções do alimento diário. Esse alimento diário que nós estamos lendo tem uma série que chama Deus nos chama para o seu reino e glória. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, Deus nos chama. Eu e vocês temos que responder o quê? Sim e amém. Louvado seja Deus. Porque o chamamento de Deus, amados e amadas irmãs, é para nós reinarmos com Ele. Nós, pessoas que éramos, não somos mais. Éramos pessoas inúteis para Deus, mas pela sua rica misericórdia, eu e vocês cremos nele. E ele está nos chamando para reinar com ele. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, com certeza, o título, vocês já sabem, né? Que é O Poder do Evangelho. Louvado seja Deus. O poder do Evangelho. Esse poder do Evangelho, amados e amadas irmãs, está dentro de mim e de vocês. É só nós querermos usar o nosso espírito. É no espírito que está o poder do Evangelho. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito, para que esse poder possa alcançar outras pessoas. Louvado seja Deus. E depois que nós desfrutarmos do poder do Evangelho, aí nós vamos desfrutar também o que Deus tem nos mostrado hoje, que é o resumo de 1 Tessalonicenses. São 14 itens, 1 Tessalonicenses, e ontem começou, né, na sexta-feira, falando sobre a oração de ação de graça, que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 1 ao 5. Depois ele falou sobre os que eles deixaram os ídolos e converteram ao verdadeiro Deus e o proceder dos apóstolos, como eles viviam aqui na terra. Isso é muito bom. Aí hoje vai continuar, né? O já sabe continua, né? Temos a leitura bíblica, né?
Graças a Deus que nós já lemos, que é 1 Tessalonicenses, né? 2 ao 4. Aí diz que uma visão panorâmica, né? Que é o título geral da semana. Ler com oração, 1 Tessalonicenses 2:13. Ó Senhor Jesus. Esse versículo também nós já lemos. E estamos lendo, né? Que estão falando sobre Tessalonicenses, os irmãos. Graças a Deus eles já leram para nós. E nós precisamos reler novamente. Senhor Jesus. E o título de hoje é O Progresso Espiritual. Aqui dando a continuação dos 14 itens do resumo de 1 Tessalonicenses. Ele diz para mim você, continuando, ele diz, o segredo, vai falar sobre o segredo do progresso espiritual, a perseguição dos judeus, preocupação pela saída abrupta, um nome difícil, abrupta, não sei dizer não, mas os irmãos sabem. A segunda oração de Paulo, a exortação à santidade e o amor fraternal. Louvado seja Deus. Eu estava lendo aqui, antes de passar minhas porções, e ponderando um pouco aqui sobre o progresso espiritual. E puxei para mim, como eu estou nesse progresso espiritual. Graças a Deus, aos pouquinhos o Senhor está me ganhando, amados, nesse progresso espiritual. Com certeza, coisas que não agradam a Deus, Ele já tirou muito dentro de mim. Graças a Deus. E, graças ao Senhor também, eu estou, pela misericórdia dEle, a cada dia, sempre pedindo a Ele as minhas orações. Senhor, aquebranta-me mais e mostra-me, Senhor, mais e mais como ir ao reino seu. Amém, amados? Amém, amados? Essa é a minha pequena oração para início, né? Claro, o Senhor vai me mostrando mais, mas eu continuo orando sempre na sua presença. Louvado seja Deus. E aqui os pontos são muito bons. Esse primeiro eu vou ler porque está bem desfrutante para os irmãos entenderem que é preciso eu e vocês avançar nesse progresso espiritual. O segredo do progresso espiritual. Não devemos, primeira advertência para mim e vocês, não devemos confiar em nossa capacidade, mas na palavra profética. É verdade. Podemos ser muitos capazes, mas o que adianta eu ser capaz sem Deus? Não vale de nada. Temos que. A Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Deus, então eu tenho que ser capaz em Deus. Amém? A capacidade de Deus é que me faz uma pessoa capaz, um irmão capaz de ajudar uns aos outros. Louvado seja Deus. Assim, ao conviver com o irmão Dong e perceber que o Senhor lhe havia encarregado seu ministério na América do Sul, concluí que o segredo do progresso espiritual era voltar-se para esse ministério, recebendo finalmente tal palavra. Os irmãos que profetizam a palavra estão preocupados, aliás, procurando ser fiéis a Deus e não agem com engano, nem dolo ou motivação impura. Portanto, amados e amadas irmãs, nós que servimos ao Senhor, não podemos ser motivados com coisas impuras. A nossa motivação vem da palavra, vem do poder do Evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim: eles estão fielmente entregando a palavra de Deus. Logo, se assim acolhermos essa palavra por si, você só vai operar eficazmente em nós e nossa obra. E em nossa obra. Este é o caminho, mas. Então, eu e vocês precisamos deixar Deus trabalhar e depois que Ele comece a trabalhar, com certeza nós vamos colher essa palavra que é eficaz nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Aí ele tem uma frasinha dizendo assim no finzinho: não confie em nossa capacidade. Ó Senhor Jesus. Mas sim, na palavra de Deus, dispensada por meio dos profetas e dos apóstolos. E isso, amados e amadas irmãs, nos trará o progresso espiritual. Portanto, amados e amadas irmãs, não vamos confiar na nossa capacidade. Vamos confiar no nosso Senhor. Aí quando você é interessante, quando nós estamos crescendo espiritualmente, como aconteceu com Paulo, Silas, Timóteo, aí há uma perseguição. Nós sabemos que há perseguição.
Por quê? Porque as pessoas vão ver Cristo em você. Muitos irmãos vão ver Cristo em você. E muitos que não estão crescendo pode querer perseguir qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos estar sempre arraigado no Senhor, para quando essas perseguições virem, nós estarmos firmes na rocha. Louvado seja Deus. E vou dar um pulozinho aqui até no parágrafo, parágrafo 5, parágrafo 6, aliás. Diz assim, a segunda oração de Paulo, aqui Paulo orou em 1 Tessalonicenses 3, do 11 ao 13. Paulo 11 ao 13. Paulo ora a Deus para que o Senhor confirme os irmãos em santidade, olha a preocupação de Paulo, de culpa, irrepreensíveis na presença do nosso Deus e Pai, até a vinda de nosso Senhor Jesus. Paulo almejava que os tessalonicenses fossem salvos completamente. Isso aqui é muito importante. Eu e vocês precisamos estar orando uns pelos outros, ter essa preocupação de orar uns pelos outros, para que os nossos irmãos, incluído nós mesmos, sejamos salvos completamente. Salvo a primeira salvação, que é a salvação, aliás, ela é eterna. Mas nós já fomos salvos do lago do fogo. Nós não vamos mais para o lago do fogo. Mas essa salvação completa de Deus é até a glorificação. Então, eu e vocês precisamos todos os dias ser salvos de nós mesmos. Não é assim, amados? Não é assim, amados? Então, vamos deixar esse Deus maravilhoso nos salvar completamente. E por fim, eu vou falar no 8º parágrafo que fala sobre o amor fraternal. Isso aqui é demais, eu não vou deixar passar. Ele diz: o amor fraternal é o combustível para a vida da igreja. Essa frase é importantíssima, amados e amadas irmãs, para mim. Porque sem o amor fraternal, não haveria vida da igreja. Tem que ter o amor fraternal. É no amor fraternal que nós vamos chegar ao reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas sem ele, resta somente regras e tudo fica marcante. Aliás, maçante. Quando a isso, os tessalonicenses eram exemplares no tocante ao amor fraternal. Não há necessidade de que eu vos escreva, Paulo dizendo, porque vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. Fechou a leitura de hoje. Veja só, o amor fraternal como é importante na minha e sua vida, amados e amadas irmãs. Porque nesse amor fraternal, quando eu e vocês amamos de verdade aos irmãos, com o amor fraternal, aí sim, há uma preocupação de nós querer que cada irmão cresça na vida espiritual, no progresso espiritual. É isso que Deus fala todos os dias a mim e a vocês. Ame uns aos outros. Ore uns pelos outros, para que esse amor possa aumentar em cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Fica aqui esse pequeno compartilhar do irmão fraco, frágil, mortal, mas que Deus, aos pouquinhos, está quebrando as barreiras dentro de mim. Amém? Louvado seja Deus. E lembre-se, amados e amadas irmãs, quando eu e vocês amamos de verdade ao nosso Senhor, com certeza há um progresso espiritual em cada um de nós. Amém? Vamos, amados e amadas irmãs, vamos avançar nesse amor fraternal. É nesse amor fraternal, amados, que juntos chegaremos ao reino de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia, mas não esqueçam, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Digo mais, a época é agora de Deus nos transformar. Vamos se abrir para Ele, porque no dia do julgamento nós já temos uma percepção que Deus vai julgar cada um de nós segundo as nossas obras. Amém? Louvado seja Deus. Então, vamos deixar Deus reinar em nossos corações, para quando Ele voltar, Ele dizer para mim e vocês, entra no meu gozo. Amém? Louvado seja Deus. Sim,